Vamos lá. Vamos começar aqui, né? Esse aqui vai ser um programa legal por diversas razões. Tem muitos temas que eu quero colocar. Primeiro tema que eu não posso esquecer, tá? A gente vai falar sobre onça pintada. Vou falar sobre morte do Papa, sobre ressurgimento católico, um tema muito forte. Vou passar um pouco sobre pastor Mirim legendários? Sim, com certeza. Mas vamos falar dessas enquetes que ficam me colocando como candidato a presidente. Vamos falar futuro do MBL, vamos falar sobre Danilo Gentili. Mas o ponto que eu quero começar é o seguinte: se os nossos adversários ficam preocupados com nossas candidaturas à presidência da República, a semana passada foi horrível pros nossos haters, né? Opa. Porque assim, Danilo Gentili explodiu nas redes, explodiu. Até os bolsões tiveram que sair em defesa do Danilo, e eu fico muito alegre, porque eu não quero ser candidato, e eu adoraria que o Danilo fosse candidato no meu lugar, tá? Adoraria. E, nossa, o Danilo, aquele Danilo daquela resposta de 46 minutos, aquele cara destroçaria nas urnas, né? Destroçaria. Mas, né, espero que ele ouça esses meus apelos aqui, né? E tenha vontade de ser candidato, né? E teve aquele meu vídeo que continua rodando muito, e rodou nas pessoas certas, cara. Não vou citar quem, mas assim, eu vi gente de todas as forças armadas que receberam esse vídeo, e acho que é muito bom que ele ecue nas forças armadas. Então, amiguinhos das forças armadas, se a missão chegar ao poder, vocês vão trabalhar muito, tá? Vocês serão necessários, porque quando a gente fala em declarar guerra, não é um termo assim jogado no ar, é declaração de guerra mesmo. Direito penal do inimigo, primeiro retirar a nacionalidade brasileira dessas figuras ligadas ao tráfico. Então todo soldado do tráfico, todo comandante do tráfico não, brasileiro não é. Se é prisioneiro de guerra, e eventualmente vai empacotar, entendeu? Vai ser este o game, né? E nós vamos declarar guerra mesmo. Eu já vi algumas pessoas, até acho engraçado que como esse discurso começou a ecoar, sempre surge aquela galera, os liberais direito humanistas, né? Eu sou liberal direito, isto não funciona, porque, cara, calma aí, cara, a gente nunca propôs uma guerra contra o crime organizado no Brasil. No Brasil a gente tá enxugando gelo contra o crime organizado, há décadas, são décadas enxugando gelo, né? Décadas, não, olha só, porque eu vou investir em inteligência, tá? Não, olha só, não adianta nada reprimir se não ensinar, tá? Assim, o que aconteceu nas últimas décadas? Não só o crime organizado se diversificou, se tornou mais complexo, como a questão das drogas é apenas uma etapa, uma parte, vamos dizer, dos negócios desses caras, e boa parte do trabalho deles consiste em dominação e controle territorial. Tanto que saiu notícia agora, mais uma notícia do Rio de Janeiro, sobre cidadãos que, caso queiram comprar um botijão de gás de alguém que não é do tráfico, né, vão se fazer lá no Republic, inclusive. Então, nós estamos propondo algo que não foi proposto antes, tá? Não é assim, vamos fazer uma intervenção ali numa favela, igual aconteceu com o governo Temer. Não, cara, é uma declaração de guerra. E não é uma declaração de guerra de algo que vai durar uns 3 meses. Eu tô falando de uma guerra que provavelmente dura uns 3, 4, 5 anos. Tô falando de um processo de tomar territorialmente. Lógico que, né, se tudo der certo, pegamos as lideranças, destroçamos as lideranças, né? Vamos fazer dos caras pedir pinico, pedir arrego, tal, construir grandes prisões, construiu o complexo penal Renato Impera, né, complexo prisional pra administrar bem esses caras. Lógico que tu faz parte, né, mas é uma declaração de guerra, sim. E eu acho que é importante que seja uma declaração de guerra, porque isso também é um ato fundacional. Renan, o que é um ato fundacional? É um ato fundacional de um tipo de Brasil que vai passar a se levar a sério. O Brasil, pensem o seguinte, a imagem que a gente quer passar pro mundo é sempre do Zé Carioca, né, um sujeito simpático, meio relaxado, que leva a vida na boa, e a gente acreditou nisso. Então a gente é meio sempre leniente com o erro, e acho que a gente tá sendo admirado pelo mundo pela nossa leveza, por levar as coisas na flauta, por ser meio sensual. Nós estamos sempre no estado da natureza, né? A natureza é um elemento meio feminino, né? O elemento masculino que dá forma, dá ordem, né? O elemento hierarquizante, o elemento criador é um elemento, em essência, masculino, né? E a gente fica se comportando como um elemento feminino, né? Não, a natureza, não, a fruição dos prazeres. Meu velho, tá precisando de elemento hierárquico, masculino, tá? Duro, rijo, agressivo. Nós precisamos botar ordem nesta putaria, tá? Não tem muito a colocar além disso. Vamos estabelecer assim, vamos dar ordem ao nosso caos. Dar ordem ao caos significa impor hierarquias, impor um conjunto de valores. Isso é fascista, que a esquerda sempre faz. Você vai pegar os autores lá pós-modernos, esquerdistas, né? Adoram inalienável, porque ordem, hierarquia é um fascismo. Por isso que eles chamam tudo de fascismo. Tudo que não é, vamos dizer, destruição de hierarquia, pra eles é fascismo. Eles fazem essa confusão semântica sobre o que é fascismo, porque na cabeça deles, qualquer imposição de uma determinada ordem, em si, isso é um fascismo. E chamem o do que quiser, a gente vai impor a ordem, tá? A gente vai chegar no poder, a gente vai impor a ordem, a gente vai fazer o que é preciso, a gente vai prender e matar os inimigos, mas não só prender ou matar, né? A gente precisa falar, porque aconteceu agora em Portugal essa morte de um rapaz que
basicamente presenciou um conjunto de brasileiros colocando Boa Noite Cinderela nas bebidas das moças. Ele denunciou, foram expulsos da balada, os brasileiros mataram ele, pegaram um desses brasileiros, né? Veja, quando a gente fala de cultura de favela, não fala apenas da arquitetura da favela, existe uma cultura ligada à favela, um modo de pensar, né? Um conjunto de símbolos e signos e até uma forma de raciocínio. Eu tô lendo o livro do Daniel Kahneman, o Rápido e Devagar, que é muito bom, tá? Ele fala sobre o Sistema 1, né? O Sistema 1 é um sistema nosso, vamos dizer, intuitivo e rápido, que cria conexões para que permitam que a gente lide com o mundo, com as informações do mundo, né? Ele junta todas as suas informações e ele cria relações entre elas para você poder interpretar o mundo de maneira quase automática, tá? Pra falar de maneira clara. Diferente do raciocínio, do uso da razão, que seria o tal do Sistema 2. O Sistema 1, portanto, se ele é determinado também pelas suas experiências, tá? Ele faz com que você raciocine de acordo com, vamos dizer, as impressões que você tem, o mundo ao teu redor. E, inclusive, uma coisa que o Sistema 1 faz é te adaptar às circunstâncias que se repetem. Então, se você vive num ambiente que é um ambiente que não tem saneamento básico, tudo é sujo, tudo é destruído, as pessoas falam alto, as pessoas não se respeitam, a individualidade não é respeitada, você assume aquilo como natural e você vai professar aquelas coisas na sua forma de pensar e agir. Vocês entenderam? Você age como alguém com uma mentalidade favelizada. Nós precisamos destruir a mentalidade de favela. Então não é só, assim, primeiro uma guerra física, que é um ato fundacional. Uma guerra que funde um Brasil, tá? Que falou, não, essa porra aqui acabou. A gente tem que, inclusive na guerra, a gente tem que matar o Zé Carioca. Tem que pegar um boneco do Zé Carioca e metralhar ele. Acabou. Aqui não é Zé Carioca o caralho. Se o mundo acha que a gente é um bando de gente simpática, que tem que ficar rebolando e dançando meio bêbado. Que o Zé Carioca faz? Tem um desenho, um episódio do Zé Carioca, acho que um dos originais, que ele encontra o Pato Donald e ele embriaga o Pato Donald. Então assim, os americanos pegaram, olha esses brasileiros aí, ó, me deram cachaça aí e tal. Então, puta que pariu, nossa função social é essa. Sorte que foi naquela época, se fosse agora, o Zé Carioca seria a Anitta, e ele basicamente seria comido pelo Pato Donald. Então, essa porra tem que acabar. Essa porra tem que acabar. De maneira clara, desculpa o palavrão, isso tem que acabar. Então é um ato fundacional, sim. É um ato também de desmonte da mentalidade. Você não constrói nenhuma cultura minimamente séria, tá? Com esse tipo de cultura e ficar fingindo que não, mas olha só, você tá querendo desmontar. Eu quero. Vamos combinar? Queremos desmontar? Vamos combinar? Nós queremos isso. Vamos parar de fingir que nós não queremos desconstruir a cultura de favela? Seria sensacional. Eu acho que, assim, cultura de favela é incompatível com civilização. Eu acho incompatível e nós precisamos desconstruir isso. Isso é uma cultura inferior, tosca, primitiva, que fez com que as pessoas aceitassem um absurdo ao redor delas e aquilo impede essas pessoas de crescer culturalmente, socialmente, economicamente. Essa é uma desgraça. Então, sim, isso tem que ser desconstruído, entendeu? Escolas muito sérias, imposição de hierarquia. Será perfeito? Nunca perfeito. Nunca perfeito, mas a gente tem que apontar para uma direção. Apontar para uma direção significa apontar para o alto, para o melhor, porque está acima. Se você aponta pro alto, se apontou pra uma direção, você tem que, nunca nada é perfeito, mas se você insistentemente apontar pro alto, entendeu? Você vai ficar num esforço contínuo de sair do ponto 1 e ir pro ponto 2, buscando um dia chegar no ponto 10, certo? Mas a gente não está no ponto 1 e tá querendo apontar pro menos 2. Não, vamos nos animalizar. Não, nossa cultura é uma cultura de trans, é uma cultura de Anitta rebolando. Não, temos que ver que o tráfico de drogas tem um ponto. Não, o Oruan é um artista. Chega. É uma guerra. Essa guerra é sobre corações, mentes, território, tá? E sabe o que é o mais louco? É sobre corações, mentes e territórios já pro tráfico, porque pro tráfico é uma guerra sobre território, sempre foi, sobre corações, né, a motivação, a música é sobre isso, e a mente, a forma como eles usam essas ONGs pra ir em Brasília ficar lutando por uma agenda que os beneficia. Então pra eles é tudo isso, pra gente não, pra gente a gente tem que ficar, não, veja só, vamos usar a inteligência. E lembre-se, toda vez que uma pessoa fala que tem que usar a inteligência pra enfrentar o crime, e não fala que essa inteligência tem que estar condicionada a punir, e punir demais os inimigos da população que trabalha, tá? Essa pessoa está te enganando e na verdade ela está a serviço de quem quer te ferrar, porque tá bem clara a relação entre essas ONGs que recebem dinheiro gringo, tá? E a construção e manutenção de um arcabouço legislativo aqui no Brasil que é leniente com o crime. Todo mundo sabe, isso tá muito amarrado, a gente já mostrou, a gente já produziu relatórios sobre isso, e é assim que funciona isso no Brasil. Então veio, precisamos de inteligência, tá? Não, mas inteligência pra aprender bastante. Não, veja só, se meteu, veja só, esquece, tá? Tudo que falou de inteligência não conta, tá? É bem importante a gente falar essas coisas, tá? É bem importante a gente construir isso, porque
a gente precisa colocar bem, de forma muito clara, qual é o nosso projeto pro Brasil. Nosso projeto é um projeto edificante pro Brasil. O projeto da missão tem que ser um projeto de construção. Não é a gente que tá criando a plataforma do Livro Amarelo, e não a gente já nem participa mais dessas discussões idiotas da direita brasileira. A direita brasileira é tão ruim, ela é tão tosca, que ela topava dar um golpe de Estado com o Bolsonaro, essa é a real, sem saber o que o Bolsonaro queria fazer com o golpe dele. Então, eles nem sabiam assim, ó, o Bolsonaro dá um golpe e depois, o que ia acontecer? Não sei, só tô com o Bolsonaro. Entendi, legal. A direita topava dar um golpe com o Bolsonaro, não obstante, né, nos critica por estar construindo um projeto próprio. E aí fica essa de anistia. Meu velho, assim, temos mais do que se preocupar do que com anistia, né? Se aquelas pessoas vão estar soltas ou estar presas. O problema vocês já causaram. As pessoas foram presas por culpa dos Bolsonaro, da família Bolsonaro, do bolsonarismo, e o Alexandre de Moraes só tem esse poder por culpa do Bolsonaro. Então quem criou o problema foram os Bolsonaro. Vocês criaram, o problema tá aí. Agora esse não é o único problema do Brasil, tá? O Brasil tem um problema econômico bizonho, que os Bolsonaro não tem nada a dizer sobre isso. O Brasil tem um problema social bizarro, o Brasil tem desigualdades regionais bizarras, o Brasil tem um problema de moradia bizarro, o Brasil tem um problema de criminalidade bizarro, de privilégio no funcionalismo público bizarro, e ninguém tem resposta a dar pra porcaria nenhuma. Na verdade, o que tá acontecendo é o bolsonarismo tá se fundindo agora de vez com o Centrão, a ponto de o catalisador da aliança pra 2026 ser o Temer e o Ciro Nogueira do PP. Esses dois caras estão articulando uma frente que envolve Centrão e o candidato Centrão do Bolsonaro, que é o Tarcísio, num bloco que, assim, vai fazer tudo, é o favorito a ganhar a eleição, pra fazer tudo menos alterar substancialmente essa natureza do Brasil, porque a eles sequer, vamos dizer, é permitida essa imaginação, porque eles são parte do problema, eles não querem alterar substancialmente nada. Vocês concordam comigo? Né? Me parece meio óbvio isso. E eu acho que, assim, nós temos que falar as coisas óbvias de maneira natural, e não mais de maneira histriônica. Eu já perdi meu tempo. Nós precisamos matar esse cara. Não, tipo, nós precisamos realmente prender ou matar os lideranças do tráfico, assim como nós precisamos fazer com que as pessoas que compram e vendem voto no Brasil sejam muito presas. Já para pensar, a gente já falou isso muito no passado, no período das eleições, que a base da democracia brasileira é a compra de voto. A base da democracia brasileira é a compra de voto, e ela é praticada por direita e esquerda, mas majoritariamente ela é praticada pelo Centrão. E ela é praticada pelo político do Centrão, e ela é praticada pelo eleitor. O eleitor é o primeiro a vender o voto dele. Eleitor em cidade do interior vende o voto. O eleitor é um criminoso nesse ponto. É um crime. E veja só o que eu tô falando. Grande parte do eleitor, maiormente o eleitor mais humilde, comete crime. Ele aguarda o período da eleição que tem de 2 em 2 anos pra cometer crime, que é vender o voto dele, tá? O eleitor faz isso. O eleitor precisa ser punido. Muito punido. E o cara que compra, mais punido ainda. Mas os dois precisam ser as penas precisam ser muito altas. Porque a compra e a venda de voto permitem que um monte de político desse Centrão, que não tem opinião nenhuma a dar a nada, não contribui em porra nenhuma, e que só exerce o poder como fim em si mesmo, ou seja, ele é um tumor, né? O tumor eu sempre falo do exemplo do tumor. O tumor é um conjunto de células que ficam se reproduzindo ali meio que a esmo, né? Sugando os recursos dos órgãos ao redor, colapsando os órgãos, porque ela começa a ocupar um espaço que um órgão tinha que ter, vai colapsando, vai drenando os recursos e vai matando o organismo como um todo, apenas se reproduzindo como um fim em si, né? Ora, o Centrão é basicamente isso. Ele fica drenando os recursos ao redor, vai ocupando espaços que não deveria ocupar, legislativo, executivo, empresas públicas, secretarias das mais diversas, e ele vai drenando, né? E aí o elemento dele, do jogo, é comprar a população. A população fica lá, dando força. A população é uma antiquimioterapia, né? A população fica, não, deem mais, esse tumor me devolveu alguma coisa. A população é maluca. Então, assim, não dá pra ficar falando muito em democracia no Brasil. É a democracia quando os agentes políticos são corruptores e a população é corrupta. A população participa disso. Vai falar que tem uma democracia. Não, a democracia. E eu acho muito engraçado, porque esse problema é muito maior, é muito mais intenso que o do Alexandre de Moraes. Aí o bolsonarismo vai a público. Não, o problema da democracia do Brasil é o Xandão. Não, o Xandão é um dos problemas da democracia brasileira, tá? Agora nós temos outro que ninguém fala nada, que é, assim, de longe o maior problema da democracia brasileira, que é a compra de voto. E a gente vai ter que punir, a não ser que a gente não acredite mais em democracia, né? Porque se precisar ter democracia, aquela pessoa que vende o voto, ela vai precisar, ela assim, você vai ser muito preso, você vai perder todos os teus benefícios sociais, bolsa, isso aqui, você vai perder tudo, absolutamente tudo. E os meios de denúncia tem que ser muito fáceis e os meios de fiscalização tem que ser muito duros, porque a base da política brasileira, especialmente estados do interior, é a compra de voto. Todo mundo sabe disso. Então isso vai, assim, imagina, se a gente mexe, acaba com o crime organizado, acaba com a compra de voto e acaba com o sistema de incentivos que faz com que vagabundos do Centrão administrem as nossas cidades.
o efeito em cascata que você tem pra melhoria do país é colossal. E a gente começa a pensar em sonhar em coisas maiores, só que a gente vai precisar tomar decisões muito duras, né? E as decisões precisam ser extremamente duras a serem tomadas sobre o Brasil, tá? Porque a situação do Brasil é uma situação de petição de miséria. É um país que tá moralmente devastado, que tá economicamente obsoleto, que tá estruturalmente despreparado para enfrentar os desafios do mundo que vem aí, que tem eu já falei, todos os problemas, elite corrupta, a base da população completamente corrupta, e assim, uma coisa que a gente tá percebendo conforme o Brasil exporta a base da população para outros países, por exemplo, os imigrantes brasileiros que estão em Portugal, aí você vê que esses problemas sociais são exportados também, você fala, então boa parte daquelas ideias de que não, elas estão oprimidas aqui no Brasil, não, isso é a nossa característica, isso deixa tudo, não, assim, os problemas estão indo pra lá, mesmo com arranjos sociais diferentes. O arranjo social é diferente, a pessoa pegou o dinheiro dela, foi lá pro país da Europa, e aí ela se comporta igual um animal lá. Entendi. A gente tá construindo um país cuja imaginação é uma imaginação merda, né? Nós somos um país que tá permanentemente com uma caixinha de som no volume alto dentro do ônibus, que eu acho que é uma das coisas mais asquerosas que tem, né? A pessoa que não consegue entender que ela tava irritando os outros ao redor, né? Que é uma falta de senso de relação indivíduo e coletivo, né? É um desrespeito total ao espaço do outro e uma falta de simancol que eventualmente ela tá irritando o outro. Mas essa extroversão nojenta que a gente tem e cultua faz com que a gente ache que isso é uma característica. Que bacana essa característica. Isso é uma bosta. Isso é sintomático, assim. Se você não consegue respeitar o espaço do outro, você não vai respeitar nada do outro. Você já está, vamos dizer, se encaminhando para construir uma sociedade baseada na raiva mútua. O outro é sempre um problema. Que é essa forma como a gente tem que se conduzir no Brasil. Ninguém vai aqui falar que a gente gosta de estar numa aglomeração no Brasil, né? Você tá pensando sempre que vai ser desrespeitado ou roubado. Então, o João Gabriel Moraes falou: no interior os prefeitos obrigam os funcionários contratados das prefeituras a votar nos seus deputados. Pô, quem não lembra da eleição de 2018, o Riso vai lembrar, quando a gente foi pra Brejão, lá em Pernambuco, e a denúncia em Brejão era o seguinte, que funcionários públicos ousaram não votar no Haddad, iam votar no Bolsonaro no segundo turno, o prefeito saiu ameaçando todo mundo. A gente foi lá, então, questionar o prefeito, né, pra gente ver como é que era o tamanho do problema naquela época, tá? Um problema aralho, tá? Isso aqui Brejão era uma cidade, imagina isso multiplicado por 1.000, por 1.500, por 2.000, o Brasil tem 5 mil e poucas cidades, então o problema é colossal, tá? O bolsonarismo, ele é um golpe de marketing, é só, e o que tá restando pro bolsonarismo é ser um golpe de marketing, um truque pra captação de leads, pra gente fazer venda, pra gente ganhar voto e tal, e como ele tá sendo, vamos dizer, desconstituído de qualquer papel organizador ou construtor, e ele é uma casca de marketing, essa casca de marketing tá aí servindo a, vamos dizer, uma estrutura política pré-montada que é do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto. Só que isso se dá em muitos termos. Como houve, e a gente já falou algumas vezes, uma fusão do bolsonarismo com um tipo de neopentecostalismo muito do vagabundo, ou seja, o bolsonarismo, ele trabalha com signos neopentecostais de modo a cativar um eleitor de massa, com essa simbologia, com esse discurso neopentecostal. Eles também usam as práticas disso. Então, esse tipo de prática, esse tipo de estética, esse tipo de discurso, por mais que ele seja popular, ele se baseia no mesmo tipo de exploração sentimental que pastores de denominações neopentecostais picaretas, que são direto ou indiretamente associados ao bolsonarismo, fazem. Então, é um esquema de pirâmide, um esquema de abuso, sim. E isso precisa ser dito, tá? A gente tem pessoas sérias do meio evangélico que se insurgem e falam contra isso. Iago Martins é um exemplo, o professor Paulo Cruz é outro. E assim, aqui, não só comigo, mas aqui com o universo do MBL, da Valete, evangélicos sempre terão espaço para poder não só combater isso, mas assim, pregar o que eles pensam, mas combater essa degeneração da fé que tá transformando a fé cristã no Brasil, agora falando de maneira abrangente, num instrumento para que vagabundos ganhem dinheiro. O bolsonarismo é um instrumento que esses vagabundos ganham voto, a bancada, uma parte importante da bancada evangélica é o instrumento para ganhar voto, e esses coaches, essas porra de legendário, pastor mirim, essa merda toda é um instrumento de ganhar dinheiro. A gente sabe que é, né? Novamente é uma daquelas coisas que as pessoas não ficam falando, mas é uma das coisas que, assim, vai afetar você que tá me assistindo, sua vida será diretamente afetada por isso, porque dado que é uma massa de pessoas muito grande que votam e consomem e que são enganadas, tá? Elas vão ficar tomando decisões em série baseada no erro. E não só pessoas, vamos dizer, frágeis do ponto de vista econômico, que não tiveram formação, pessoas humildes. Não, eu tô falando de gente até com grana que vai lá e compra um curso do Pablo Marçal, vai lá pra um negócio de legendário. Essas pessoas ali, tá? São pessoas de classe média, ou dentro de um argumento a lá IBGE, são pessoas ricas. Essas pessoas estão ali, né? Nessa maluquice, que é uma parada que nos faz mal como cultura, tá? E aí o que a gente chama de direito, o que a gente chama de
antipetismo no Brasil, ele foi completamente tomado, tá? E tá sendo fagocitado por esse tipo de relação, que é uma relação de exploração, de mentira, de abuso intelectual, de abuso emocional. E esse formato de ação meio que funcionou, mas assim, o problema desse formato de ação é que quem não gosta odeia, e não só a esquerda. Aqui é um ponto. Quando eu falava daquele prefeito Manga, né, desse pastor Mirim, agora viu que os dois, né, parecem juntos, Pablo Marçal, percebe o seguinte, que essas figuras são odiadas pela esquerda? São, mas quem não é de esquerda e não cai nisso, odeia também. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Esses caras não vão conseguir se estabelecer como poder, porque o que eles fazem gera um efeito de rejeição, um efeito rebote, que cada vez mais aumenta. O Marçal sofreu isso. Ele pegava um determinado nicho, que é esse nicho que eu tava descrevendo, mas ele começa a ser odiado pelo restante. Fica com uma rejeição muito alta, e é natural e é bom que tenha rejeição alta, porque, vamos dizer, esse sistema de levar vantagem sobre o outro, ele funciona com quem você leva vantagem. Com quem percebe que você tá levando vantagem, que você é um picareta, essa pessoa só... Então nós cumprimos um papel social fazer isso, e várias outras figuras cumprem um papel social de demonstrar, ó, isso aqui não dá, isso não dá. E talvez, tá? Talvez isso aqui no Brasil seja, vamos dizer, se torne um problema. Eu até fiz uma thread sobre isso, pro avanço de denominações sérias evangélicas, que passam um problema, porque existe uma hiperconcorrência, o cara tem uma denominação séria, faz um trabalho sério num bairro de periferia, vai lá um cara, monta uma igreja espetaculosa pra ficar enganando as pessoas, promovendo cultos, né, cheio dos gatilhos ali pra ficar, né, ludibriando o fiel, e aquele cara que faz um bom trabalho comunitário naquele lugar, ele perde o fiel, porque eles têm uma hiperconcorrência para fiéis. Só que nessa lógica, né, as pessoas mais novas, que às vezes são mais esclarecidas, os filhos de famílias evangélicas, eles abandonam a igreja. Abandonam a igreja porque começa a, eu não consigo. Cara, várias pessoas, o MBL tem muitos jovens, várias pessoas no MBL me dão esse depoimento, ó, meu pai tá na igreja, vai falar, cara, esse pastor aqui não dá, não, isso aqui não dá, e o jovem se abandona, tá? Isso está acontecendo, isso, né? Então, este é um problema claro. E aí eu vou colocar este problema, tá? Não explicando o que tá acontecendo, mas ajudando a ilustrar o que acontece no Brasil, tá? E isso é metrificável, ou seja, você já consegue achar isso em pesquisas, especialmente nos Estados Unidos, está havendo um ressurgimento católico. Todo mundo que ou tem parentes ou é católico, relatou, por exemplo, que essa Páscoa, ela foi especialmente diferente. E não é aqui no Brasil, por exemplo, não é um fenômeno, o Frei Gilson, ele é um fenômeno em si, mas não é só ele. Isso é nos Estados Unidos, isso está acontecendo na Europa, está acontecendo em lugares como a Inglaterra. Está havendo um ressurgimento da Igreja Católica, sem que a Igreja Católica precise assumir uma forma, sei lá, tipo uma igreja parede preta. Ela não está mudando de figura. Pelo contrário, o ressurgimento da Igreja Católica, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, ela está num contexto tradicional. E a Igreja Católica está levantando, ela está se erguendo vamos dizer, de uma decadência que ninguém imaginava que ela pudesse se reerguer, tá? Eu falo isso agora por conta do contexto do Papa? Não. Eu falo isso porque isso é perceptível, está rolando um processo de conversão de jovens. Teve uma pesquisa do Pew Research nos Estados Unidos que captou que a queda da religiosidade nos Estados Unidos brecou e aí voltou a subir. Eu não sei se eu tenho aqui, Rizzo, eu posso mandar aqui pra você. Aqui eu mandei dois gráficos. Isso está acontecendo, é oficial, tá? Você pega o J.D. Vance, que é o vice-presidente americano, ele é católico. Então tá tendo um ressurgimento da Igreja Católica num contexto em que ela não está apelando aqui não é teologia da libertação, também não é um catolicismo espetáculo. É como se fosse uma busca em se apegar a um determinado tipo de tradição, e as pessoas estão fazendo um link entre uma determinada tradição europeia / ocidental com a tradição católica, como se fosse impossível você fazer uma defesa da sua origem ocidental, e eu tô falando especialmente dos Estados Unidos da Europa, que passam por problemas dessa ordem, sem buscar, vamos dizer assim, uma base metafísica, uma base religiosa que ancore esse seu pertencimento. Então esse seu pertencimento não pode falar, eu sou americano, não, se eu sou um espanhol, eu sou católico. Então essa identificação que ela já vem rolando na internet, aqueles montes de edits, né, uma espécie de um revival daquele filme Cruzada, as pessoas estão adorando falar, esqueci agora o nome do Rei Mascarado, aliás, um personagem sensacional. Então tá tendo um revival e uma busca de uma identidade. Isso já estava acontecendo, mas primeiro como uma espécie de o Rizzo pegou páginas como essa, Thread West, né? Essa página é maravilhosa. Essas páginas, né, e vários perfis estão jogando para gerações mais novas um tipo de catolicismo tradicional e uma busca por uma identidade, vamos dizer,
uma identidade, ela em si também claramente tradicional, mas uma identidade ancestral, um vínculo com seus ancestrais que tinham, vamos dizer, essa religião. Então, tudo isso é mesclado, inclusive esse revival romano que tá tendo também, todas essas coisas meio que vão se misturando, entendeu? E eu acho isso muito, 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 muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Bem-vindo e, em certa medida, inesperado para muita gente, porque todos os dados nos levavam a crer que a Igreja Católica, por exemplo, as pessoas católicas no Brasil em geral são mais velhas, né? Você ia numa missa há 2, 3 anos atrás, você só via pessoas mais de idade, especialmente senhoras. Por quê? Porque boa parte da base católica no Brasil foi corroída, ou as pessoas simplesmente abandonaram a igreja, ou elas foram se tornando protestantes. Então, o movimento protestante no Brasil, qual era a base de trabalho dele? Pessoas que eram católicas. Então, eles foram convertendo católicos, tirando as pessoas do catolicismo e jogando no protestantismo. Agora meio que brecou, está tendo um revival de pessoas jovens, tá? Vivendo com uma maior intensidade a Igreja Católica. E isto é uma grandiosa novidade, tá? Porque isso pode ser um ressurgimento de uma determinada vitalidade, não apenas religiosa, mas uma vitalidade cultural de um ocidente que está em um amplo processo de decadência, de perda total e completa de identidade e de decadência civilizacional. A gente tá vendo gente da geração Z e da geração millennial se tornando católico. E assim, agora nessa Páscoa, eu acompanho muito política americana. A quantidade de lideranças da nova direita americana que estão se tornando católicas é colossal. Vocês estão acompanhando isso? O trumpismo, por mais que ele venha de uma base assim, de um americano branco, tradicionalmente evangélico, o WASP, né? White Anglo-Saxonic Protestant, né? O branco anglo-saxão protestante, ele vai mudando. Dá pra falar que a mente do novo conservadorismo americano é católica. E dá pra dizer assim que, mantendo-se essa velocidade e também a imigração latina, os Estados Unidos se tornarão uma poderosa nação católica. E isso é uma novidade. Eu mandei ali uns gráficos que mostram essa mudança desse trend, né? Então, ali, ó, o percentual de pessoas que se definiam como cristão parou de cair e voltou a subir. Essa subida recente, né, bate com esse processo de catolização. Tem outras pesquisas que mostram o número de pessoas que se definem como católicos. Aqui, ó, o número de pessoas que se dizem, vamos dizer, comprometidas em algum grau com Jesus Cristo. Ou seja, para pegar cristãos em geral. Perceba que de 2020 para cá, o processo de decadência que vem muito forte de 2010 até 2020, ele brecou e voltou a subir. Então, é uma notícia interessante. Isso bate também com esse processo recente de crescimento de uma juventude católica. Na verdade, as redes sociais estão sendo tomadas disso, e um movimento identitário, um movimento de direita na Europa e Estados Unidos, e isso está se espalhando para o Brasil, se mescla também com esse crescimento do catolicismo. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu fico muito feliz. Monumentalmente feliz, tá? É uma das maiores notícias que podem ter. Essa é uma das melhores notícias que a gente pode encontrar, tá? Eu falo com o Beraldo é católico, a Amanda é católica. Os dois, no caso, bem fervorosos, assim. O russo também. Isto é uma novidade, tá? E isso tem implicações bem grandes, inclusive geopolíticas, tá? E eu acho que isso vai acontecer também no Brasil. Já está acontecendo no Brasil, tá? E eu acho que é uma coisa que é boa para tudo, porque se existe uma concorrência entre religiões, entre cristianismos, formas de cristianismo aqui no Brasil, o fato da Igreja Católica que não tá apelando para o que uma parte das denominações evangélicas apelam e tá conseguindo crescer, e isso é um sinal. Isso é um sinal viçareiro, por exemplo, para denominações, para batistas, para várias denominações sérias dos evangélicos. Fala, mano, persevere no trabalho sério. Faça o trabalho, foque no trabalho sério. Porque é uma coisa que é verdade, cara. O que é picareta, seja na política, seja nos negócios, seja na fé, o que é picareta não dura. Um picareta sucede o outro muito rápido. Ele cai, sobe. E isso é uma notícia boa. Isso é uma notícia civilizacional. E eu acho que enfim, eu acho que isso é muito bem-vindo. Então, o que eu posso colocar, tá? Vai ter agora, as pessoas estão comentando, poxa, morreu o Papa Francisco, e aí começaram aqui na internet, nos Estados Unidos menos, mas aqui no Brasil, vários ataques a ele, né? O Papa comunista, e aí de novo a gente começou a ter essa guerra entre setores de um determinado tipo de protestantismo brigando com católicos. Estupidez. Gente falando, o Papa era de esquerda, o Papa não era de esquerda, o Papa era progressista. Já vi várias declarações progressistas, mas novamente eu não estou inserido dentro da comunidade católica, então eu não vou ficar aqui dando minha opinião como alguém de fora, né? O que eu posso dizer é o seguinte, ele sucedeu um Papa conservador, que era o Ratzinger, o Bento XVI,
e ele muito possivelmente será sucedido por um outro papa conservador. E eu acho que faz sentido dentro do espírito do tempo termos um papa tradicional e conservador, não importa de onde. Então gente falando sobre cardeais, dois cardeais africanos, tem gente falando de um eventual papa americano. O ponto é, um papa que seja tradicional e que imponha num mundo que cada vez menos faz sentido um determinado sistema de valores claro, ele pode ser um papa muito emblemático desse novo momento aí da Igreja Católica. Pode ser um papa muito emblemático. Então, que os cardeais ali, na hora de soltar a fumacinha, tomem uma decisão sábia, né? Espero que tomem uma decisão sábia, porque é um novo momento. E eu venho acompanhando, né, essa coisa desse avivamento católico aí há alguns anos. Isso já tá, assim, isso já é sugerido há pelo menos uns 7, 8 anos. O Riso sabe, começou a ter umas coisas pontuais aqui e ali, mas primeiro elas eram meio cringe, tinha umas coisas meio cringe de internet. Depois tinha pessoas sérias que estavam fazendo um trabalho sério, ok. Não depois, concomitantemente. Mas é possível dizer que houve essa busca por uma espécie de raiz, especialmente por parte da geração Z, tá? Isso é muito forte na geração Z. Essa busca por uma raiz os levou a várias coisas. Esse estudo dos estoicos, né, esse boom estoico que teve, não é explicado só por isso, mas também é explicado por isso. Uma busca pelos clássicos, pela história, por romanos, gregos, busca por identidade, e naturalmente isso vai desembocar no catolicismo. Existe na Europa até um movimento pagão, até sigo alguns caras, mas eu acho isso meio, sei lá, eu não acho que isso tenha força, né? Naturalmente a coisa está desembocando para uma questão católica. E eu acho que é bem importante, especialmente se você, ainda mais na Europa, se eles trouxerem para si, né, o ideal da reconquista, aquele cristianismo da reconquista, né? Nem digo que a reconquista está num contexto de cruzadas, mas está, mas não apenas. É importante. E é importante porque foi vendido para esse homem no Ocidente a ideia de que ele não tem que ter identidade alguma, e se tem a identidade ele deveria se envergonhar. Então ele não tem fé, ele não tem religião, ele questiona a própria religião, ele não tem território, ele não tem história, a única coisa que ele tem é culpa. E não dá, você morre civilizacionalmente. E gente, era o que estava acontecendo com o Ocidente até o Ocidente, as pessoas começarem a se tocar. E meio que será através, ou a partir da geração Z, tá? A geração Millennial e Z. A Millennial ela é mais velha que a geração Z, e era uma geração perturbada, é a minha geração. A minha geração surgiu, vamos dizer, como legatária, como, vamos dizer, vocês têm um legado da ordem liberal internacional. E aí a gente veio com todas aquelas gororobas na cabeça. Eu já falei pra vocês, toda vez que eu vejo, por exemplo, o Trump tá rompendo com o consenso pós-45, pra mim, eu sou eu estudei Direito, fiz faculdade de Direito a partir de 2003. Eu olhava isso vai de contra, assim, a tudo que me foi ensinado, né? Então, pra minha geração, democracia é uma palavra muito importante, ordem liberal internacional, tudo isso é coisas, né? E só que minha geração foi a geração traída. Ela foi a geração que se deu mal no mundo inteiro. No Brasil até se deu um pouco bem no boom das commodities, mas depois se deu mal. E aí essa geração milênio ficou toda capenga, tá toda quebrada, tá toda traída. E eu acho que a sensação de traição vai fazer com que ela se junte com a geração Z. Não à toa, eu vou dar um exemplo. O público aqui do nosso canal é a geração Z e milênio. O Riso pode fazer de novo aquela enquete pra vocês verem, né? De qual é. Você tem que botar de que ano a que ano, né? Ano de nascimento. Abrir a enquete, você vai ver que o público é esse. Então vai ter um encontro entre um cara que foi enganado, que é o cara da geração Millennial e que tá puto, com um cara da geração Z que já não tinha mais nada. Ou seja, tudo que a geração Millennial teve, né, em termos de ancoragem e que quebrou, a geração Z não teve. Ela já começou sem âncora nenhuma, ela já começou perdida. Então a geração Z tá à procura de construir algo. E acho que a Millennial e a Z tem que falar, brother, tamo junto e vamos que vamos. O Alisson aqui falou, geração Millennial é a combinação dos problemas do consenso boomer. Sim, a geração Millennial é que viu o colapso disso. E a geração Z é quem viveu o colapso. Então a geração Z é necessariamente uma geração que cria. E acho isso ótimo, entendeu? Porque é necessário criar algo novo. Então, eu venho, assim, eu não esperava ver isso com tamanha intensidade. Eu vi o Orlando comentando, eu tô vendo comentaristas dos mais diversos, eu vi o Bisotto também falando, eu vi gente do MBL no Rio, todo mundo que é católico do MBL e que teve no domingo é domingo de Ramos, né? Sem nada de religião, a gente. Mas esteve presente aí em missas e tal, falou, cara, tudo lotado. E isto quebra com um processo que era muito triste. Eu vou dar um exemplo. A última vez que eu tive na França, na Espanha, eu gosto de visitar igrejas aí pelo interior, né? E você vê na França,
igrejas maravilhosas, completamente vazias, completamente abandonadas, cara, sem fiéis. Por quê? Porque a geração X, a Millennial, a própria Boomer abandonaram as igrejas. E as igrejas morrendo. Na Inglaterra você tem igrejas, enfim, sejam católicas, sejam anglicanas, que foram, mano, vendidas e transformadas em mesquita, entendeu? Você ter esse renascimento, isso é muito bom. Paróquias pelo interior do Brasil. Agora, sim, que esse fenômeno dê certo e que não seja também, essa é uma coisa que é comum aos tempos que a gente vive, vamos dizer, fogo de palha, né? Um fenômeno fogo de palha. A pessoa vai e tal, usa um modismo, bota uma bandeira do Vaticano no perfil e tal. Como eu sei que tem muito, tá? Como tem muito. Disseram que na França teve agora coisa de 10 mil batismos recentes, assim, que é uma coisa que está muito acima da média. Na França, isso é bastante, tá? É muito. O Felipe Hermes falou, duas questões fundamentais sobre essa treta geracional. Geração Z, Boomer e Millennial são conceitos baseados na realidade americana, não são conceitos que cabem na realidade brasileira. Os Boomers brasileiros pegaram a hiperinflação que destruiu o patrimônio da imensa maioria da população. Os Millennials brasileiros pegaram um período de estabilidade e crescimento econômico pós-boom de commodities. Mas assim, pô, eu sou um Millennial brasileiro. Eu peguei isso no começo da minha vida profissional. Com 30 anos de idade, esse brasileiro Millennial já tava pegando a crise. Mas sim, é diferente. Você vai ter algum tipo de correlação, mas você vai ter as especificidades locais, né? Por exemplo, a geração Boomer no Brasil e nos Estados Unidos viveu ao mesmo tempo a revolução sexual que veio dos Estados Unidos, porque a gente é condicionado por ser, vamos dizer, um país periférico, algo que vem da metrópole, então aquilo afeta a gente. Mas as questões econômicas a gente vai ser condicionado a questões locais. Nos Estados Unidos, investir em previdência e moeda estável com crescimento médio de 10% no S&P fez boa parte das gerações dos boomers de geração X se tornarem milionários. Não houve isso no Brasil. Boa parte dessas discussões trend se dão pelo fato de os milênios serem a geração mais azarada da história. Um milênio nascido em 90 chegou aos 18 anos em meio à crise de 2008. Exatamente, ele fez parte da geração mais educada da história, com boomers e X acreditando que o mundo seria o mesmo de antes e pronto ensino superior lá. No Brasil, os milênios também são a geração mais educada do país, mas por aqui o diploma ainda vale bem. Enfim, aí ele tá explicando, mas o que eu concordo com o Felipe Hermes, não é igual. Mas você vai ter determinadas correlações. Então, a mentalidade, como eu te falei, do boomer do Brasil é uma mentalidade bipolar. A mentalidade a gente pouco comenta a geração X, cada vez menos se fala da geração X, que é a geração que, vamos dizer, começou a trabalhar pra valer ali anos 90 e tal. Essa foi uma geração que no Brasil pegou o plano real, uma geração que talvez ela tenha vivido um período mais interessante do que a Millennium por conta do plano real. Também enfrentou os problemas da década de 2000 e tal. E aí você pega a geração Z aqui no Brasil, é uma geração que está enfrentando um país muito complicado, porque ela enfrenta um país que ele se desindustrializou, mas ele não tem uma economia de serviços pujante, ou seja, a geração Z no Brasil, talvez ela sofra mais do que a geração Boomer em termos econômicos, porque ela está pegando um país em processo de desindustrialização e de perda de complexidade na economia. Nossa economia é uma economia, né? A gente não fez aquela substituição que em muitos lugares é bem-vinda da indústria pelo serviço, né? Na verdade, quase sempre é bem-vinda, né? As economias de serviço, elas têm uma renda mais alta do que as economias industriais, e isso é um ponto que eu que sou um defensor de reindustrialização, é um ponto que a gente vai precisar sempre abordar. Cara, você tem mais renda em economias de serviço que sucedem nas economias industriais. No Brasil, não. A economia industrial, ela parece que ela regrediu pra um troço que não é nada. A gente é meio que economia de serviço, mas a economia de serviço de baixo valor agregado, porque a gente não teve boa educação, produtividade baixa. Então, o nosso Z tá muito puto, tá bem puto. É uma resposta positiva que a gente tá vendo isso acontecer, e não é um fenômeno local, não é de uma região no Brasil, não é do Brasil, é um fenômeno Brasil, Estados Unidos e Europa. Tá? Me parece também que esse tipo de adesão ao catolicismo vem acontecendo nas classes médias. Me corrijam aí, por favor, coloquem aí no chat. Isso vem acontecendo dentro da classe média. Não é um fenômeno popular, em termos populares de Brasil, né? É um fenômeno na base da sociedade, é um fenômeno de classe média, é um fenômeno de uma conversão, imagino eu, que também é de natureza espiritual, mas vem oriundo de uma reflexão específica sobre o catolicismo, tá? O Ricardo colocou um tweet bem interessante, que ele falou o seguinte: olha, esse ressurgimento católico, ele tá acontecendo agora no Ocidente, no momento em que houve um ressurgimento islâmico em boa parte dos países muçulmanos, e sim, inclusive na Turquia
Turquia é um exemplo disso, foi um dos países islâmicos que mais se secularizou e agora está passando por um processo contrário. Na Índia, tá, a busca do Dharma, a religião tradicional, e um governo, inclusive, que leva esses valores dármicos, até mudaram o nome virou Bharata, né, que é o nome da, até alteraram o nome da Índia, faz parte desse trend, tá? E o Ricardo argumentou que, no fundo, é o projeto da modernidade, né, que é um projeto... A modernidade é um projeto laico, tá? É um projeto laico, racionalista, cientificista, liberal, democrático. Ele tá dando água. Então o projeto da modernidade tá dando água. E tá dando água por diversas razões que a gente já trouxe várias vezes. Tá? O projeto da modernidade, ele carrega em si muitos problemas. A modernidade, e a meu ver, em grande medida, ela é antinatural. A modernidade, ela é antinatural. A modernidade nega elementos humanos e talvez elementos transcendentais fundamental à natureza humana. E ele tá dando água. Foi prometido que o projeto da modernidade, né, nos levaria para o paraíso. E por mais que as nossas condições materiais tenham melhorado incomparavelmente, né, o capitalismo com liberdades e tal, isso nos tirou de um determinado tipo de vida no final do século XVIII, um tipo de vida completamente diferente hoje, né? Uma pessoa de hoje tem mais condições, ela vive melhor do que um rei no final do século XIX, ou talvez um rei no começo do século XX, né? Se tiver uma coisa do século XX, talvez o máximo que você tinha era uma aspirina, né? Imagina assim, você tinha uma pedra no rim, como é que você se virava sendo um rei com pedra no rim no começo do século XX? Nem sei se tinha morfina pra você tomar, aí já tem que ver com quem é da medicina, né? Mas assim, devia ser um calvário. Eu acho que para construir o Brasil que a gente precisa, definitivamente, assim como a gente sabe da existência de padre viado que gosta de comer moleque, a gente sabe. E que tem, né? Tem um muito famoso que a esquerda tá louca pra canonizar, tá? E a gente sabe que acontece, e sabe que acontece com uma frequência maior do que deveria, e que sabe que houve acobertamento. Veja só, eu estou falando isso com a maior tranquilidade. Também sabemos que existem dominações neopentecostais, especialmente, que são picaretagem pura. E eu acho que vale a pena combater isso. Combatamos, sei lá. Vamos combater isso. De resto, meu amigo, coisa mais ridícula a gente ficar criando essas brigas idiotas. Eu vejo essas brigas. Ai, olha só Lutero, não sei o quê. Para com essa briga idiota. Sério, isso é merda de se ficar discutindo. Vamos lá. Prosseguindo sobre a sucessão do Papa. Isso tem implicações. Sucessão do Papa tem implicações geopolíticas. Sempre tem. Mas agora, num quadro de ressurgimento da fé católica entre jovens. 2, o papel do J.D. Vance, tá? 3, o papel que isso terá numa Europa que vai buscar, no mínimo, suas identidades regionais por conta de um conflito envolvendo migração. Isso é especialmente importante, isso é especialmente poderoso. Então, o único lugar que vai tratar isso aqui de maneira séria, eu posso colocar, é o Valete Plus. Definitivamente não é a imprensa, né? A imprensa tarada por um papa, sei lá, os caras no fundo querem um papa trans. Eu quero um papa que diga que é o seguinte, tá perdoado, eu posso fazer o que eu quiser o tempo todo, eu serei perdoado porque eu sou filho de Deus. Sabe aquelas coisas de Twitter? O Twitter é cheio de... Pro Twitter, assim, é sempre a mesma coisa, né? Jesus nasceu na África do Sul. Tudo tá perdoado. Absolutamente tudo tá perdoado. Então assim, não, porque Jesus, ele tava ali, Jesus era um líder socialista que ficava recolhendo, vamos dizer, o lumpesinato por ali. Não, vocês são... Não era sobre isso, né? Mas é isso que eles querem construir. Então, eles querem um papa que represente assim: você quer cometer todos os pecados possíveis? Fique tranquilo, aqui é a sua casa e você vai ficar cometendo muitos pecados aqui conosco. Então parece que é isso o que a imprensa quer, né? E fica jogando isso no ar. Até vi um papa que não goste. Quando foi o Ratzinger foi isso. Eles ficaram muito putos, né? Que era o Bento XVI e tal. Então, não gostaram. E aparentemente tá pintando que vem alguém aí, vamos dizer, nessa tendência. Isso tem implicações. Na verdade, um papa aqui, feeling, e assim, meu feeling não estava acertado sobre o ressurgimento do catolicismo, isso que a gente tá vendo agora. Então, se meu feeling não estava acertado, eu não posso ficar me colocando aqui como uma espécie de profeta de nada, isso pode acontecer. Eu acho até ridículo eu tentar ser. Mas dado que isso é um fato que tá colocado, me parece que um papa que acompanha o espírito desse tempo e que ajude a conduzir isso, pode ter um papel geopolítico sobre o dito ocidente, monumental, e sobre a expansão do catolicismo, seja na África, seja na Ásia, que está acontecendo, que também será monumental, porque a gente não pode se esquecer, o
catolicismo não tá preso nas regiões mais tradicionais, que é a Europa, né, e o Novo Mundo aqui, né, o Velho Mundo, né, que inclui África e Ásia, sim, tem uma expansão católica também, tá? Então, eu acho esse tema fundamental, e eu acho que esse fato que está acontecendo é um fato fundamental. Quero falar um outro negócio, tá? Porque a gente sabe muito bem que tanto eu quanto o Arthur, a gente costuma viralizar na boa terrinha, na grande Portugal, tá? Portanto, eu vou começar a opinar sobre eleições em Portugal. Eu acompanho a política portuguesa, temos amigos que fazem política em Portugal, e temos hoje pessoas que nos acompanham. Nossos cortes rodam e não rodam pouco em Portugal, tá? O que eu posso dizer, vai ter agora em maio eleições parlamentares em Portugal, e minha dica para os amigos portugueses, ainda que com ressalvas, mesmo que eu ache o trabalho do Chega tosco e que eles sejam muito parecidos com os bolsonaristas aqui, tem que votar no Chega, E assim, se você tem algum tipo de com o Chega, é o seguinte, tapa o nariz e vote no Chega. A situação em Portugal é desesperadora, e por mais que boa parte daquilo que eles falam é mais discurso do que ação, e por mais que eles tenham talvez uma imaginação restrita, o André Ventura não é o Bolsonaro é muito mais tosco que o André Ventura, e cara, meio que é o que tem ali. Acho que Portugal precisa desenvolver algo melhor do que o Chega, mas não tem nessa eleição, e a situação portuguesa é periclitante. Como eu disse, há uma migração desenfreada daquele mundo do Paquistão e da Índia pra lá, com consequências que são, do ponto de vista cultural, devastadoras, tá? Há uma imigração de brasileiros vamos dizer, de todos os tipos. Tem brasileiro muito bom para Portugal, e a real, para um país que não tem filhos, uma massa de brasileiros que tá indo bem intencionada a trabalhar e tal, é bem-vinda. Como, assim, boa parte dos portugueses vão falar isso. Boa parte da gente que tá movimentando a economia portuguesa ali são brasileiros que estão indo trabalhar. Tenho muitos amigos que trabalham lá de bom grado. Agora o Brasil exportou lixo pra lá também. E lixo foi pra lá, e lixo levando elementos culturais, lixo levando crime. PCC foi exportado pra lá. E precisa chegar ao poder agora, ou aumentar o poder de uma galera que vai fechar a fronteira e que vai ter que lidar com essas coisas. Sim, há outras agendas pra tocar de combate a privilégio em Portugal, vamos dizer, mais business friendly. Logicamente precisa ter coisa mais business friendly em Portugal, com certeza. Portugal é uma nação que parece que ela se fecha em si e vai morrendo. Falta muita vitalidade pra Portugal. Impressionante, parece que eles gastam, parece que essas coisas existem, igual a Atenas nunca se recuperou da guerra do Peloponeso, né? Então parece que assim, aquela energia civilizacional criadora que a Atenas teve no período clássico, não é morre ali na guerra do Peloponeso, mas a resistência, que no fundo a grande resistência foi tocada por eles contra os persas, e aquilo, né, vira uma expansão quase imperial de Atenas ali no Mar Egeu, e depois tem um enfrentamento com os espartanos e eles perdem, e eles nunca se recuperam. Me parece que Portugal, no seu grande império colonial, eles perdem aquela energia vital, como energia vital brutal. Portugal teve uma energia vital brutal. Portugal toca uma reconquista, né, rápida, taca os muçulmanos pra fora, e aí começa a ir pra África, tal. Quando viu, roda pra Índia, vem pra América, monta o império colonial mundial, sendo que era um paísinho muito pequeno, agrário, e mesmo no auge não era um país rico. Parece que essa energia vital morreu, cara. Essa energia vital morreu é burrice, né? Meio retardado falar isso. Parece que essa energia vital passou, e parece que eles ficaram sem essa energia. Eles ficaram... E assim tem que voltar à vida, cara. E os jovens portugueses, especialmente os jovens homens portugueses, precisam tomar a rédea do próprio país e do próprio destino. Aqui, o Brasil é um país de imigrantes. Nossa natureza é diferente da natureza de vocês. Nós fomos fundados pelos portugueses. Nós somos os filhos dos portugueses, porra. Nossa matriz é essa. Dito isso, vocês têm uma relação de povo com o solo, o povo português e o solo português. Mantenham isso. Vocês têm que fechar a porra da fronteira e botar essa galera pra andar. Bota essa galera pra andar. Então é o seguinte, vota no Chega agora, porra. Façam campanha pra porra do Chega, mesmo com todos os defeitos. Façam campanha pra esses caras. Tá? Espero que façam um corte, ó. Votem. Ah, não gosto. Porra, mano. Tem um monte de retardado bolsonarista lá no Chega. Eu já vi uns discursos horrorosos lá no Chega. Dito isso, cara, assim, não é igual aqui. A coisa aqui é, se for comparar, não dava nem pra fazer uma regra de 3, tá? Então, vota no Chega agora. E aí, já prometi que vamos criar uma missão em Portugal. Vamos criar uma missão em Portugal, sim, tá? Já é uma promessa. Promessa de... Inclusive, o time da missão aqui já está vendo até como fazer uma missão lá, tá? Então, vamos fazer. Dá pra ter um projeto ambicioso, forte, poderoso e inteligente. Sim, dá. Faremos. Mas agora,
chega, tá? Parem com esse papo de anexar o Portugal, essa piadinha, porque essa piadinha, por mais que seja uma piada, a piada é brincadeira, ela carrega em si por parte dos brasileiros um sentimento de inferioridade e uma vontade de agressão. Então, por isso que eu não entro no, é a piada, vamos zoar, que piada, eu não vou zoar. Eu não vou participar desse tipo de piada com gente que tem um ódio legítimo contra Portugal. Vocês precisam entender. Quem está fazendo essa piada? Mas, Renan, você é contra a piada? Não, eu não sou contra, faça a piada que você quiser. Eu sou contra as pessoas que estão fazendo a piada, sacou? Quem tá fazendo essa piada são as mesmas pessoas que fazem aquele discurso decolonialista, que culpam tudo pelo, o colonizador, não sei o que. Esse tipo de gente, pra mim, é asquerosa. Esse tipo de gente tem essa mentalidade, que é uma mentalidade de roubou meu ouro. Pra mim, é uma galera mongol. Então, assim, sim, quase todo mundo que faz essa piada comunga dessa mentalidade mongol. E eu combato essa mentalidade mongol. Gente, olha só. Se vocês quiserem que o Brasil seja sério, vocês precisam se reconciliar com Portugal. É como se o Brasil fosse um filho rebelde fracassado que culpa os pais pelo próprio fracasso. É isso. Nós brasileiros somos um filho rebelde, fracassado, que tá bêbado, esfolado no chão. É culpa do meu pai. O meu pai não deu dinheiro pra mim. O meu pai não me reconheceu. Vai se fuder. Vai se fuder. Primeira coisa, não negue o seu sangue, entendeu? Nós somos um povo, tá? Que na sua composição tem 3 matrizes. Europeia, africana e indígena. A majoritária é europeia e portuguesa. Antes de tudo, o brasileiro é um português, tá? 2, o brasileiro tem que se reconciliar com essa origem e tem que ter orgulho dessa origem. Nós falamos a língua portuguesa, nós somos legatários da tradição portuguesa e nós temos que fazer dela a melhor possível. Nós somos a possibilidade daquele sonho de um povo nanico, pequenininho da Europa se tornar uma força imperial global, sacou? O Brasil pode ser isso. E é o Brasil que pode. Só que, enquanto a gente ficar se comportando como um filho mimado, fracassado, tá? O Brasil não vai a lugar nenhum. Então, é obrigação nossa se reconciliar com a nossa origem do nosso colonizador, que é mais do colonizador, que não é uma colônia do tipo, só rouba umas coisas e vai embora. Não, aqui foi um empreendimento civilizacional português, como a América Espanhola foi um empreendimento civilizacional da Espanha, muito diferente da colonização inglesa, tá? Então temos que ter orgulho do nosso império, da empresa colonial, da nossa origem, e vamos extrair o melhor disso. Porque se vocês negarem isso, vocês estão negando a si próprio, vocês estão negando seus ancestrais. Todos vocês estão me assistindo aí, salvo algum cara alemão puro de Blumenau, ou alguém que é descendente apenas de negros no Brasil, ou um indígena que tá me assistindo, quase todo mundo, praticamente todo o resto, na verdade 99% das pessoas, 95% das pessoas que estão aqui, é português. Se você odeia seus ancestrais, você é um bosta. Se você odeia seus ancestrais, você é um bosta, você é indigno. Pra qualquer povo antigo, qualquer povo da antiguidade, respeitar seus ancestrais era a base de tudo. A gente fica negando a nossa ancestralidade, a gente acha que a gente brotou no chão, como uma palmeira, como um fungo, sabe? Nós brotamos, sabe? É tipo aquelas teorias de biologia de geração espontânea. Não, se você bota um tijolo com, sei lá, um tijolo dentro de um armário, surge um escorpião por brotamento. Geração espontânea. Se botar milho com um saco dentro de um armário, surge um rato. Sabe essas teorias de geração espontânea? A gente acha que a gente foi gerado espontâneo. Eu sou um brasileiro. Vai se fuder, cara. Você tem que se reconciliar com o seu passado e entender que você tá, vamos dizer, inserido numa linha histórica. E você tem que fazer essa linha histórica ser prevalente. Nós temos que fazer do Brasil o melhor lugar possível pra honrar nossos antepassados, não importa de onde eles vieram. Eu já falei aqui, tá? Nossos antepassados, como povo, aqueles que formaram o Brasil, tá? São povos incríveis e também perturbadores, tá? Os portugueses foram muito brabos e muito maus. Foram mesmo. Botaram pra fuder. Agora, e nossa origem africana? Já pararam pra pensar que a escravidão no Brasil, ela foi a matriz étnica que veio pra cá? Porque todo mundo pensa, a África é uma coisa. Mentira, a África é o continente mais diverso do mundo. A maior diversidade humana, genética no mundo está na África. Quem veio aqui majoritariamente era Bantu. Vocês sabem quem eram os Bantus? A expansão que o povo Bantu fez, acho que eles foram os primeiros a realmente terem agricultura pra valer na África, se eu não me engano, me corrijam. A expansão Bantu é muito parecida com a expansão indo-europeia. Foi uma expansão que durou séculos a fio. E eles subjugaram praticamente todos os povos na África que eles encontraram pelo caminho. Os Bantus são os povos mais fortes que tem no mundo. O povo Bantu é forte pra cacete. E boa parte da galera que foi escravizada e trazida pra cá era Bantu. Então, galera, a gente tem que ver assim, nossa origem africana, origem Bantu. São os africanos mais pica de todos. O português, pelo amor de Deus, cara, pica pra caralho também. E se a gente for pegar, né, os nossos índios, especialmente os costeiros aqui, né, nossos tupis, guaranis, pelo amor de Deus, seres violentíssimos. Então a gente tem uma matriz de homens dominantes, de povos dominantes que acabaram se encontrando em circunstâncias complicadas e fundaram um país muito complicado. Mas sempre foram culturas bastante dominantes. E, cara,
a gente tem que pegar isso aqui e fazer o melhor possível disso. A gente não é violento à toa aqui, né? A gente não é à toa que a gente é um país muito violento. Nós, o povo bantu. Um cara mandou, sou bantuleiro, pai. Mas é isso, cara. Se você tem matriz africana aqui no Brasil, a chance de você ter sangue bantu é enorme. Enorme. E assim como você é branco no Brasil, você vai ter sangue português, né? Chegou o Renan, fiscal de meme. Não é fiscal de meme, cara. Faça um meme aí. Eu não vou processar ninguém por esse meme bosta. Agora, eu não gosto das pessoas que estão compartilhando do meme na sua maioria. Não todos, entendeu? Eu já vi gente decente. Renan, tá legal a brincadeira? Tá bom, brinque aí. Eu acho essa brincadeira uma bosta. Mas brinque aí. É lógico que você não vai processar, você não é português. Hã? É lógico que você não vai processar, você não é português. Tecnicamente eu sou. Você não tem lugar de fala, não, senhor, você é brasileiro. Não, eu sou brasileiro e português. Brasileiraço. E português. Brasileiro. E português. Não, senhor, nasceu aqui. Nasci aqui, sou criado aqui e vou viver aqui. Brasileiro. Dito isso, meu pai é português, meus avós são portugueses e eu tenho origem portuguesa. E é isso, tenho dupla cidadania. Não sei que você tá rindo, Rizab, é coisa de bobo, né? Pode ser que quer tirar sua cidadania italiana também. Eu não vou conseguir mais, eles bloquearam. Ah, eu consegui, que pena. Foi mogado aí. É o português da moca. Terminou mogado aí. Terminou mogadaço. Não, assim, cara, eu sou português de Porto Alegre, sou português de Muna dos Besteiros, português de Lisboa, são uma parte dos meus antepassados. A outra tava na Moca, vieram pra morar na Moca, aqui em São Paulo. Sim, adoro a Moca, é um dos melhores bairros de São Paulo. Né? Os caras Renan estão indo pro Portugal, é óbvio. E se você que fala português não se doa pro Portugal, você é um retardado. Você é um retardado. E essa é daquelas coisas que eu discordo da galera da live, né? Que às vezes se você vem com aquele papo, roubou meu ouro, você não entendeu nada, você não devia estar aqui. Um cara que pensa, roubou meu ouro, você é mongol. Você, né? E não é nem do povo mongólico. Vamos lembrar que os povos mongólicos são dos povos mais inteligentes do mundo, tá? Não tô falando só da Mongólia, tô falando do grupo etnolinguístico ali, tá? Um povo brilhante. Chato pra caralho. Ah. Eu vou até tirar meu voto em você naquela enquete do Twitter depois dessa. Hã? Eu vou retirar meu voto em você naquela enquete. Pode retirar. Declara seu voto aí no Roubou Meu Ouro. Vota no Thiago Santinelli. Vai lá, que é a turma de vocês, desse humor aí. Vota aí, Thiago Santinelli. Pega aí a tua turma. Eu vou mudar o título da live. Outra coisa, o Beatriz Vinícius, você não é europeu não. Veja só, do ponto de vista da minha matriz étnica eu sou. E não tem problema nenhum uma pessoa falar que é isso. Vocês entram numa coisa que vocês são completamente encadelados pela esquerda. Vocês são encadelados pela esquerda. Porque a esquerda vai e querem te retirar, como eu te falei, a esquerda quer te transformar num número. Você é um número, você é um ser jogado no mundo. Você tem história, você tem ancestral, você tem origem. Você tem que conhecer a tua origem. Você tem que honrar teus ancestrais. Todos. Vou falar, o cara que tem a matriz africana é uma pena que os registros, dado que as pessoas vieram pra cá com base num rapto, num processo criminoso, essas pessoas não têm acesso à sua origem, a não ser que elas façam um exame genético pra saber assim de que região vieram. Mas imagina o seguinte, a região mais diversa do mundo. Imagina quantas histórias não aconteceram ali. Imagina quantos reinados, quantas guerras não passaram ali no continente africano, que os seus antepassados não passaram. Aí a mesma coisa pra quando o cara vai puxar a matriz genética indígena dele, ou de outras regiões da Europa ou da Ásia, que seja. Conhecer a tua história é fundamental. Senão você vai ficar sendo sempre largado como um bicho no mundo, como um número, que é o que muita gente quer que você seja. Um cara que não tem origem, não tem a religião, não tem as tradições. Quando você não tem nada, você, né, é um objeto, você é um sujeito andando por aí, sem nada, perdido, né? Não à toa que assim, nem sexo você tem. Você não tem língua, né? Você é homem, mulher, não sei, você pode ser qualquer coisa. Que essa é a beleza da contemporaneidade, você não tem nada. Quando você assume sua ancestralidade, como você assume sua identidade, quando assume sua religião, você passa a ser algo, e em geral você se torna uma ameaça, vocês repararam nisso? Quando você assume características que lhe dão identidade, que lhe dão base, você se torna um inimigo. Então vocês, quando negam isso, aqui nos comentários, vocês se comportam como um esquerdista pós-moderno asqueroso. Parem com essa merda.